Fala pessoal, Gabriel Goulart aqui. Deixa eu mostrar para vocês como que funciona o template. Primeira coisa, o CAD é utilizado para fazer desenhos técnicos. E a diferença entre desenho técnico e desenho artístico é que no desenho técnico a gente é obrigado a executá-lo seguindo normas. Se você desenha uma peça mecânica, um projeto arquitetônico, uma estrutura de concreto armado e etc., sem seguir normas, você está fazendo um desenho semi-técnico. E tem muita gente fazendo projeto errado dessa forma. E o que é um template CAD? É um arquivo que já vem configurado com tudo aquilo que a gente sempre usa em um desenho. Nesse caso, o template vem configurado com ferramentas para garantir que você está atendendo às três principais normas de desenho técnico. A NBR 16861 de 2020, que trata de linhas e escrita. A NBR 16752 de 2020, que trata da apresentação das folhas de desenho. E a NBR 17068 de 2022, que trata da representação de dimensões e tolerâncias, que no meu tempo a gente chamava de cotas. E o que essas normas exigem? Bom, a NBR 16861 pede que nos nossos desenhos a gente utilize esses 15 tipos de linhas, sendo que as mais comuns são a contínua, a tracejada e a traço e ponto. Sendo que independente do tipo de linha, a gente tem que utilizar uma dessas três larguras, estreita, larga e extra larga. Eu já vi template que tem um carnaval de largura diferente. Você vê 0,1, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 milímetros e por aí vai. Mas por norma só pode ter essas três larguras. E quando que eu uso cada tipo de linha? Bom, aí é da execução do desenho. E varia muito de acordo com qual tipo de desenho você está executando. A norma dá alguns exemplos. Então, linha contínua larga, para contornos e arestas visíveis. Linha contínua estreita, para achuras, e assim por diante. Mas aí você me pergunta, qual a largura de uma linha estreita, de uma linha larga e de uma extra larga? Bom, a norma fala para a gente que as espessuras que nós podemos usar são 0,13, 0,18, 0,25, 0,35, 0,50, 0,70, 1, 1,4 e 2 milímetros. E só essas são permitidas, ok? Não tem 0,1, 0,2, 0,4, 0,6. São só essas. Sendo que ele fala para a gente que 0,13 e 0,18 não podem ser usadas se o desenho se destinar a reproduções ou impressões que necessitem de redução. De antemão, tem como a gente saber se o nosso desenho vai ser reproduzido com redução? Não tem, né? Então eu prefiro não usar essas espessuras. Bom, sabendo disso, outra regra é que a relação de largura entre os três tipos tem que ser 1:2:4. Ou seja, a larga tem que ser o dobro da estreita. E a extra larga tem que ser 4 vezes a largura da estreita, que dá no mesmo de ser o dobro da larga. E aí já vem essa tabela com os grupos que a gente tem que utilizar. E nesse template eu utilizei o terceiro grupo, que usa 0,25 mm para a linha estreita, 0,5 mm para a larga e 1 mm para a extra larga. Porque essas larguras elas ficam boas em qualquer formato, desde o A4 até o A0. E como que você vai utilizar essas linhas no CAD? Bom, deixa eu abrir o CAD aqui. Através das layers. Se você vier aqui, vamos ver quais layers estão pré-configuradas. Veja aqui. Elas já foram configuradas de acordo com a numeração da norma. Então, todas as linhas contínuas, eu numerei aqui com 0,1, traço e 1 para estreita, 2 para larga, 3 para extra larga. No caso aqui, eu precisei criar duas layers contínuas a mais, com 0,70 e 0,35 milímetros, porque vocês vão ver que a norma, tem outra norma que pede essas larguras em alguns elementos do formato lá, para fazer o quadro, para fazer legenda. Tá? Mas ela só pode ser usada nesses elementos, não utilizem essas duas no desenho, ok? Aí tem 0,2 para tracejada, 0,4 para traço longo e ponto,
0,5 para traço longo e ponto duplo, 0,7 para pontilhada estreita e 16 para texto. Por que não tem 0,3 e 0,6? Vamos voltar aqui na tabela. Bom, tabela 1. Tá vendo que tem 0,1, 0,2 para cada tipo de linha? Eu optei por seguir essa numeração. Então, 0,3, tracejada espaçada. 0,6, linha traço longo e ponto triplo. Aí ainda tem até a 15, eu não utilizei todas. Por que eu optei por configurar apenas aquelas que eu mostrei? Porque aqui na tabela 6, ela não mostra a aplicação para todos os tipos de linha. Então, para não ficar um formato muito carregado de layer, eu optei por colocar apenas as linhas que estão sendo mostradas nessa tabela 6. Se vocês precisarem de algum outro tipo, basta criar uma layer nova e seguir a numeração da tabela, que assim fica mais organizado. Então, como na norma vai até o número 15, eu criei a layer de texto com 16. E aí, deixa eu voltar aqui no CAD. Cada layer já tem sua cor. Eu usei azul para estreita, branco, o preto, se você utilizar o fundo claro, para linha larga e magenta para extra larga. E vejam aí que elas já estão configuradas com as espessuras de linhas, aqui na própria layer. Eu já vi que tem gente que configura a espessura no arquivo CTB, mas eu acho por aqui mais interessante. Na hora de imprimir, você não precisa do arquivo CTB, você escolhe o monochrome e na impressão já vai sair preto e branco e nas espessuras corretas, não precisa ficar configurando pena. Bom, deixa eu voltar aqui na minha apresentação. Então nós vimos aqui sobre as linhas e na NBR, na mesma norma, NBR 16861, ela define como devem ser os textos dos nossos desenhos. O tamanho da escrita tem que ser um dos seguintes, 1,8, 2,5, 3,5, 5, 7, 10, 14 e 20 milímetros. Você está lembrado das larguras de linhas permitidas, percebeu que todas são múltiplos de 10 a largura que nós vimos. Isso é porque nós temos que respeitar essa última linha aqui da tabela 8, que fala que a largura da linha do texto tem que ser 1/10 da altura da letra maiúscula. E aí nós temos que respeitar também esse monte de regra aqui que tem nessa tabela. Se a gente fosse escrever à mão ia dar um trabalho danado. No computador é mais fácil. Só que o pessoal faz tudo errado, tá? Não pode usar fonte Arial, Calibri, Times New Roman e essas fontes mais comuns que vêm no computador, porque elas não respeitam essas regras da tabela. Na norma, eles citam essa fonte aqui, ISO CPLR, que já atende tudo que foi especificado na tabela. Então, se a gente vier no template, todos os estilos de texto usam essa fonte. Deixa eu fechar essas layers. Então, se vier aqui em Format Text Style, ou digitar Text Style aí no prompt de comando, vai ver que eu tenho aqui 4 tipos de estilo de texto. Então tem 2,5, 3,5, 5 e 10 milímetros. Todos eles estão usando a fonte ISO CPLR, que eu mudei foi só a altura da linha. Então fazendo assim, a gente já garante que está atendendo o que a norma pede. Voltando aqui na apresentação, partindo agora para a NBR 16752. Primeira coisa, quais são os tamanhos dos formatos? E aí vai do A0 até o A4, de acordo com essa tabela. Só que tem caso onde o desenho não cabe no A1, por exemplo, e fica pequeno no formato A0. Antigamente a pessoa costumava estender formatos nesses casos. Tinha um famoso formato 10:4, que era um A1 estendido, porque dava para imprimir na plotter e cortar de acordo com a necessidade. Agora a norma passou a exigir um formato estendido, ele seja estendido até o comprimento dos formatos maiores, que sejam denominados com um ponto e um número mostrando até qual largura ele foi estendido.
Por exemplo, um formato A1 ele tem 841 milímetros de comprimento, mas ele pode ser estendido para 1189 milímetros, que é o comprimento de um formato A0. Aí nesse caso ele vai ser chamado de formato A1.0 e assim por diante. Então, se vocês vierem aqui no nosso template, vai ver que eu já configurei várias abas com todos os formatos que a norma permite usar. Então, desde o A0, tem o A1, tem o A1.0, A2 e assim por diante. Bom, e o que essa norma exige além do tamanho do formato? Um monte de exigência com relação à margem, contorno de formato e outros elementos que os nossos desenhos precisam ter, como marca de centro. Deixa eu passar aqui. Então aí ele fala para a gente quais são onde tem que ter a marca de centro, quais são as características, identificação do formato, a questão da malha de referência, marca de corte, marca de dobra, legenda e tabela de revisão. Então, cada um desses itens tem exigências próprias. Então, largura de linha específica que a gente tem que usar, dados que precisam aparecer na legenda e assim por diante. Então, se a gente vier aqui no CAD, cada formato já está desenhado, já está pré-configurado com todas essas exigências da norma 16752. Então, o que precisa ter na legenda, espessura de linha de contorno, largura de margem e assim por diante. E por fim, o template também já vem configurado com o que pede a NBR 17068 com relações às dimensões. Por exemplo, as linhas de extensão, que são essas que saem do desenho e vão até a linha de dimensão. Ela tem que ter um prolongamento de 8 vezes a largura da linha. E a gente tem que deixar um espaço entre o desenho que está sendo cotado e a linha de extensão também de 8 vezes a largura de linha. Como essa linha tem que ser contínua e estreita, e nós definimos que nossa linha estreita vai ter uma largura de 0,25 milímetros, então tanto esse prolongamento quanto esse espaço aqui, ele tem que ter 2 milímetros. Né? Além disso, as linhas de dimensão também têm que ser estreitas, e a gente pode escolher uma dessas terminações. Né? Então, seta fechada e preenchida a 30 graus, seta fechada e não preenchida a 30 graus, aberta a 30 graus, aberta a 90 graus, traço oblíquo. Né? Então, essas aqui são as terminações que a gente pode utilizar, mas ela não pode ter qualquer dimensão. Ela tem que ser, no caso aqui da seta e do traço oblíquo, ela tem que ser do tamanho da letra maiúscula, tá vendo? Essa dimensão Hzinha aqui. Ou então 0,4 para a seta 90 graus e 0,5 para ponto. Aqui a norma permite que a gente utilize ponto em algumas situações, não é sempre, tá? Então, no caso, como a gente utiliza a linha estreita, a seta ou o traço oblíquo, que são as terminações mais usadas, tem que ser de 2,5 milímetros de extensão. Outra exigência da norma, que tenha um espaço de 2 vezes a largura da linha entre a linha de dimensão e a dimensão nominal, que no meu tempo chamava cota. Então, no nosso template tem que ser meio milímetro. Então, tudo isso já está configurado aqui no nosso Dimension Style. Se a gente vier aqui, então tudo isso já está configurado aqui no Dimension Style. Tamanho de seta, tamanho do texto, espaçamento de texto e assim por diante. Vocês perceberam que o template agiliza demais nossa vida? E esse é o único do mercado que já vem configurado para atender todas as normas da BNT, que elas são muito recentes, vocês viram lá 2020, 2022. Tá? Então espero que tenha ficado claro e fico à disposição para tirar qualquer dúvida. Abraços.